Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, aula 5, a gente vai aprender como adicionar números inteiros. A gente vem estudando os números inteiros nessas últimas semanas, né? E a gente já sabe que os números inteiros incluem todos os números positivos, o zero e os números negativos. Agora a gente vai começar a fazer operações com esses números, aprender adição, subtração, multiplicação, divisão, potência. Então, hoje a gente vai começar essa série de aulas sobre essas operações e a primeira delas, no caso, vai ser a adição. Então, vamos relembrar aqui que adicionar tem a ideia de juntar, de acrescentar, né? Então, são com essas ideias, principalmente a ideia de juntar, que a gente vai trabalhar para conseguir desenvolver esse raciocínio aí da adição de números inteiros com vocês. Então, vamos aqui ainda trabalhando com a reta, porque eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Vamos imaginar que eu estou na posição 0. Então, eu estou aqui, localizada aqui na posição 0. E eu agora quero andar 4 unidades para a direita. Se eu vou andar para a direita, eu vou acrescentar 4 unidades, né? Então, eu vou estar andando na parte positiva, eu vou estar sempre andando do lado positivo. Então, eu vou andar 1, vou andar 2, 3, 4. Parei aqui em qual número? 4 unidades depois do zero é o mais 4. Então, no fim, eu percorri uma distância de mais 4. Ok. Mas aí, depois que eu cheguei lá, eu falei assim, mas eu quero agora andar mais 2 unidades, tá? Então, eu vou chegar lá e vou andar mais 2. Então, eu vou do mais 4, eu vou pro mais 5 e vou parar no mais 6. Então, aqui é o mais 6. E eu percorri quanto daqui pra cá? Mais 2. Então, para eu saber quanto que eu andei no total, era só pegar esse que eu andei primeiro, somar com esse que eu andei segundo, né? Então, eu tenho mais 4 somado a mais 2. Que eu poderia ter escrito simplesmente também 4 mais 2, né? Então, quanto que é 4 mais 2? Não é 6? Realmente, ó, é a posição que eu terminei. É igual a mais 6, que é o mesmo que 6. Então, aqui é uma adição que a gente já conhece, né? Eu tenho 2 números positivos, são também números naturais, é uma adição que a gente conhece. Agora, vamos imaginar uma outra situação, onde agora eu novamente estou na posição 0, comecei aqui na posição 0, e eu vou andar 4 casas, mas dessa vez eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou andar uma casa, vou terminar no menos 1. Outra casa, vou terminar no menos 2. Outra casa no menos 3. E a última casa eu vou terminar no menos 4. Então, no fim das contas, eu percorri aqui menos 4 unidades, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu quis andar mais um pouco para a esquerda novamente. Eu vou continuar andando 2 casas. Então, 2 casas eu vou terminar no menos 5 e 2 casas eu vou terminar no menos 6. Então, aqui eu percorri menos 2. Por quê? Eu percorri uma distância de 2, mas na direção negativa, na direção para a esquerda. Então, menos 2, tá? Toda vez que eu ando para a esquerda, eu estou subtraindo, eu estou usando o menos, estou com o sinal negativo. Se eu ando para a direita, é um sinal positivo, tá? Então, como que eu escreveria essa minha adição, né? Por quê? Por que eu vou adicionar? Eu quero saber quanto que eu andei no total. Andei isso mais isso. Então, eu andei menos 4 mais menos 2. No fim, eu terminei onde? Terminei no menos 6. Então, eu posso falar que menos 4 mais menos 2 é igual a menos 6, tá? Agora, vamos ver uma outra situação, terceira situação. Dessa vez, eu estou aqui, né, na posição 0, e eu vou andar para a direita novamente, 4 casas. Então, eu vou 1, 2, 3, 4. Terminei aqui no mais 4. Quanto que eu andei no total? 4 casas para a direita. Então, se é para a direita, positivo. Depois que eu cheguei lá, eu fiz o quê? Eu quis voltar 2 casas. Eu já não quis mais andar para a direita. Agora eu queria fazer um percurso para a esquerda. Mas aí só de 2 casas. Então, o que eu faço? Volto 1, volto 2. Termino aqui. Onde? Ó, 4, 3, 2. Mais 2. Só que aqui eu percorri quanto? Eu percorri 2 casas, mas no sentido negativo. Então, menos 2. Então, como que eu colocaria essa minha adição? Eu sei que primeiro eu percorri 4, depois eu percorri menos 2.
mais 4, mais menos 2. E eu parei onde? Não parei no 2? Parei no mais 2, tá? Ou eu poderia falar que eu parei no 2, sem o sinal, tá bom? Então, essa foi a minha terceira situação. Agora, vamos ver uma quarta situação, onde eu estou na posição aqui do zero. E primeiro, eu quero fazer uma caminhada para a minha esquerda. Eu quero andar 4 unidades para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. 4 unidades para a esquerda. Então, quanto que eu andei no total? Andei 4 unidades mais para a esquerda. Então, é negativo. E eu terminei onde? Aqui no menos 4. E agora, eu quero voltar um pouco. Eu quero voltar para a direita. Se eu estou indo para a direita, então eu venho nesse sentido. 1, 2. Terminei onde? Que número que é esse aqui? Ó, menos 4, menos 3, menos 2. Mas eu percorri no total qual distância? Eu percorri 2 unidades, mas para a direita. Então, é positivo. Se eu ando para a direita, é positivo. Se eu ando para a esquerda, negativo. E como que eu escreveria essa minha adição? Ó, primeiro eu andei menos 4, depois eu andei 2. Poderia ter escrito também menos 4 mais 2. Onde que eu terminei? No menos 2, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui um padrão. Olha só. Nessa minha primeira situação, eu tinha 2 números e os sinais deles eram iguais, né? Um era positivo, o outro também era positivo. O que que eu fiz? Eu peguei e somei. Somei 4 com 2, 6. E o sinal que prevaleceu, o sinal do resultado foi o quê? Foi positivo, né? Então, eu tinha 2 números positivos, meu resultado foi positivo. Somei esses resultados, ele continuou positivo. E aqui, na segunda situação, eu tinha um número negativo e um outro número negativo. E quando eu somei esses números, eu continuei tendo um número negativo. E eu fiz o que com esses números? Com 4 e 2, eu somei. 4 mais 2, 6. E o sinal ficou negativo, porque os dois eram negativos, né? Então, toda vez que eu tiver sinais iguais, é isso que eu vou fazer. Eu vou somar os números e vou conservar o sinal. Aqui, ó, conservei o sinal. Era positivo, positivo. Resultado positivo. Era negativo, negativo. Resultado negativo. E eu só peguei o 4 e somei ao 2. Aqui, eu peguei o 4 e somei ao 2. Agora, nessa terceira situação, eu tenho 4 positivo e 2 negativo. O que que eu vou fazer aqui? Eu tenho um número, eu vou olhar para os números sem prestar atenção no sinal por enquanto. 4 e 2, quem é maior? É o 4, não é? Então, o sinal que vai prevalecer vai ser o dele. E eu vou fazer o que com 4 e 2? Eu vou subtrair 4 menos 2, 2. E o sinal fica o do maior. Aqui, ó, eu tinha menos 4 e 2, positivo. Quem que era o maior? Não é o 4? Então, o sinal do resultado vai ficar o negativo. E 4 menos 2 vai ser 2, tá? Então, olha só, toda vez que eu tiver sinais iguais, eu somo os números e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio os números e conservo o sinal do maior. Vocês poderiam pensar isso também como dívida e dinheiro, né? No caso, pensando em dinheiro. Por exemplo, aqui, eu tenho 4, ganho 2, vou ficar com 6. Eu tenho uma dívida de 4, junto com uma dívida de 2. Lembre-se que mais é juntar, né? Tem uma dívida de 4, porque é negativo. Junto com a dívida de 2, eu vou ficar com uma dívida de 6. Agora aqui, eu tenho 4. Adquiro uma dívida de 2. Se eu for pagar essa dívida, vai me restar só 2, né? Vai me restar 2 positivos. Agora, se eu tenho uma dívida de 4 e pago R$2 dessa dívida, eu vou continuar devendo, só que dessa vez eu vou dever menos, vou dever 2, tá bom? Então, tem várias maneiras aí de você fazer um raciocínio. Agora, vamos ver aqui alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar melhor essa parte, né? Eu repeti aqui as informações, né? Que quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Se eu tiver sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, vamos praticar isso aí. Eu tenho aqui mais 4, mais 5. Então, quais números que eu vou estar somando? O mais 4 e o mais 5. Aí eu vou olhar, são sinais iguais? Sim, os dois são positivos. Então, eu sei que eu vou conservar o sinal. Mas o que eu vou fazer com esses números? Eu vou somar, ó. Somo e conservo o sinal. O sinal eu já estou conservando aqui. Então, eu vou ter 4 com 5,
9. Então, meu resultado é mais 9. Aqui você pode pensar, eu tenho 4, ganho 5, fico com 9, tá? Positivo. Agora aqui, sinais iguais? Sim, um número é negativo e o outro é também negativo. Então, eu vou conservar o sinal. Eu sei que meu resultado vai continuar sendo negativo. Então, eu tenho uma dívida de 4. Somo a uma dívida de 2, eu vou continuar devendo 6. Eu poderia também escrever isso aqui sem os parênteses. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar 4 mais 5, que é igual a 9. Ou eu posso colocar menos 4 menos 2, que é igual a menos 6. Tem uma dívida de 4, tem uma dívida de 2, no fim eu devo 6. Agora aqui, sinais são iguais? Não, porque um é negativo e o outro é positivo. Então, o que eu devo fazer quando eu tenho sinais diferentes? Ó, aqui a dica está falando, subtraio e conservo o sinal do maior. Então, eu já vou olhar qual sinal que vai prevalecer. Quem é maior, 6 ou 1? O 6, não é? O 6 é o quê? Positivo. Então, o sinal do meu resultado vai ser positivo. Então, aí eu vou fazer a subtração. 6 menos 1, 5. Então, meu resultado positivo, 5 positivo. Agora, eu tenho 40 e tenho menos 2. Quem é maior? São sinais diferentes, né? Esse aqui, ó, apesar de não estar indicado, é positivo. Sinais diferentes. Quem é maior? Não é o 40, então meu resultado vai ser positivo também. Porque o 40, que é maior, está acompanhando o sinal positivo. Agora eu vou fazer a subtração. 40 menos 2, 38. Ou você poderia pensar, eu tenho 40 reais, paguei uma dívida de 2, eu vou ficar com 38. E eu poderia ter escrito isso também como 40, tirando aqui o parênteses, menos 2, tá bom? Agora, na letra E, eu tenho 3 números. O que eu vou fazer? Todos são negativos, então fica fácil, né? Menos 8, menos 2 e menos 7. Eu estou somando esses números. Quais são os sinais? Não são todos negativos, então meu resultado vai continuar sendo negativo. Então, eu vou somar esses valores e o sinal continua negativo. 8 com 2, 10 mais 7, 17. Só que 17 negativo. Tem uma dívida de 8 na padaria, com uma dívida de 2 no mercado, com uma dívida de 7 no açougue. No total, eu devo 17 reais, tá bom? Agora aqui na letra F eu tenho mais 8, mais 2 e menos 8. Agora aqui eu tenho mais 8, mais 0, menos 8, né? Então, olha só. O 0, quando eu somo, ele não muda o valor. Então, aqui ele é irrelevante, né? Porque o 8 mais 0 continua sendo 8. Só que eu tenho 8 positivo e 8 negativo. Esses números não são simétricos? Então, se eu pego 8, eu tenho 8 reais para pagar uma dívida de 8. Eu vou ficar com quanto? Com 0. Então, toda vez que eu tiver dois números e eles são simétricos, eu já posso até eliminar. Porque eu sei que aquilo ali, quando eu somar, vai dar 0, tá bom? Agora, aqui na letra G, eu tenho vários números, positivos e negativos. O que eu vou fazer para facilitar? Eu vou juntar todos os positivos e juntar todos os negativos. Então, aqui, ó, os positivos. 35 e 62. Quanto que é 62 mais 35? 97. Sinais iguais, permaneça o sinal e faça a soma. Então, 97. Agora aqui, negativo, eu tenho 47, tenho 31 e tenho o 18. Então, você vai fazer o quê? Você vai somar. Tá com dificuldade de somar? Arma no cantinho aqui, ó. 47, 31 e 18. Então, aqui eu vou fazer essa soma, né? 8 mais 7, 15, com 1, 16. Fica o 6, vai 1. 4 com 1, 5, com 3, 8, com 1, 9. Então, quando eu juntei todos os negativos, ó, sinais iguais, repito o sinal. O sinal continua sendo negativo. 96 negativos. Agora, eu faço a minha conta. Tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, vai prevalecer qual sinal? O sinal do maior. Quem é maior? 97 ou 96? 97. Então, meu resultado vai ser positivo. Quanto que é 97 menos 96? 1. Então, aqui eu tenho 1 positivo, tá? Agora, aqui, eu tenho novamente vários valores positivos e negativos. Mas antes de começar, o que eu falei aqui em cima para vocês? Que quando eu tenho dois números que eles são simétricos, eu posso eliminar, porque eu sei que se eu somar 8 a uma dívida de 8, eu tenho 8, tiro 8, vou ficar com 0. Então, eu vou ver aqui se eu tenho números que são simétricos. Olha só, se você olhar, eu tenho menos 25 e mais 25. Menos 25 mais 25 é o mesmo, que eu tenho a dívida de 25, pago 25, vou ficar com
zero. Então, eu já posso riscar, não preciso nem considerar eles nas minhas contas, ok? Não preciso nem considerar ele na minha conta. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou juntar todo mundo que é positivo. Quem é positivo aqui? Só o 35. Então, 35 vai ficar aqui, tá? Mais 35. Agora, eu vou juntar os negativos. Ó, toda vez que eu tiver menos, uma soma de menos, números negativos, eu vou juntar esses números, juntar essas dívidas. Então, eu tenho uma dívida de 10, junto com a dívida de 15, vou ficar com a dívida de 25. E junto com a outra dívida de 40, vou ficar com a dívida de 65. Então, menos 65. Agora sim, eu tenho um número positivo e um número negativo. Quando isso ocorre, qual o sinal que eu vou ter que colocar no resultado? Sempre o sinal do maior. Quem é maior, 65 ou 35? 65. Então, o sinal vai ser negativo, que é o sinal que acompanha o maior número. 65 menos 35, que aí eu vou fazer a subtração. 65 menos 35, 30. Então, menos 30. O que isso aqui quer indicar? Eu tenho 35 reais. Vou precisar pagar uma dívida de 65. Vou conseguir pagar? Não vou conseguir pagar tudo. Eu ainda vou continuar devendo 30, ok? Então, relembrar essas dicas aqui e seguindo para fazer as operações. Ou usar a ideia de dinheiro que dá sempre certo, tá bom? Então, por hoje é só.